vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 1064 de One Piece, intitulado Iggy Lab Phase, né? Nesse capítulo, então, a gente vai ver uma continuação ali da batalha do Barba Negra contra o Law, e a gente também vai conhecer um pouquinho mais a ilha do Dr. Vegapunk, né? Iggy, e a gente vai entender melhor o laboratório dele, né? Então fiquem até o final porque tem muita coisa interessante neste vídeo. Nesse capítulo a gente continua a história de capa, o diário de bordo insensível da Germa 66, e a gente percebe ali que a Pudim ela foi sequestrada, né? E que o Aokiji e o All-Gur estão vigiando ela presa, né? Então a gente já pode deduzir, né, que o Barba Negra, ou pelo menos alguns dos membros ali do bando do Yonkou, antes de encontrarem ali com o Law, eles estavam ali em Chocolate Town, eles estavam ali no território da Big Mom, né? E sequestraram a Pudim, né? E a gente até mesmo se pergunta se o Law vai acabar encontrando a Pudim, né, em algum momento ali. Se ele vai encontrar ela ou ir fugir com ela, ou se ele vai acabar sendo capturado ali pelo Barba Negra e ficando ali na mesma cela, no mesmo ambiente ali que a nossa querida Pudim, né? E um fato que eu estava pensando agora, enquanto eu gravo esse vídeo, né, é que se o Law ele conseguir fugir com a Pudim junto com as outras partes ali dos poneglyphs do Barba Negra, né? Pode ser que a gente tenha ali, junto com o bando do Law, uma pessoa que consiga decifrar os poneglyphs, né? Então, seria muito interessante ver, mesmo que o Law não tenha mais a Robin ali para ajudar ele a saber, né, o que está sendo escrito e dito nessas pedras, né? Ele pode ter ali uma possível aliada para ajudá-lo a ir até Laugh Tale, né? Então seria até interessante ver a Pudim junto com os piratas Hurt. Na batalha de Law contra o Barba Negra, o Yonkou fala que o Law não tem escapatória, que não tem para onde ele fugir, né? E o Law, ele pede para que o Hakugan ele proteja ali o Polar Tang e para que o Sati e o Penguin vão para debaixo d'água, né? O Law então usa o Rune Amputate no Barba Negra, que fica surpreso pelo Supernova ter essa habilidade, né? Ele então percebe que o Law despertou a sua Akuma no Mi. Então eles vão ali se atacar, né? E o Barba Negra usa a Akuma no Mi, que antes era do Barba Branca, né? Gente, um detalhe aqui que eu estava reassistindo o anime de One Piece, né? Eu cheguei àquela parte ali em que o Ace e o Barba Negra se chocam ali depois dos acontecimentos de Enies Lobby, né? E que a gente descobre pela primeira vez o poder da Yami no Mi, né? E eu estava percebendo que em algum momento ali ele falou com o Ace que ele consegue absorver tudo, né, que está à volta dele, né, até a luz, até tudo, né. E ele também fala, né, que ele consegue anular o poder da Akuma no Mi do outro usuário se ele toca nesse usuário, né. Então eu acredito que pode ser que o fato do Barba Negra conseguir ter o poder de duas Akumas no Mi talvez seja na verdade uma habilidade do despertar da Yami no Mi, porque assim ele consegue absorver o poder, né, da Akuma no Mi do adversário, provavelmente depois que ele morre, né, e aí ele consegue usar esse poder do antigo usuário da Akuma no Mi, e considerando que existem outros membros ali da tripulação do Barba Negra que tem mais de duas Akuma no Mi, provavelmente ele consiga, além de usar o poder de outras Akuma no Mi, ele também pode ser que ele consiga pegar esses poderes e transferir para os companheiros deles, né? E talvez o fato de ele não ter pego o poder da Mera no Mi, do Ace, quando eles se chocaram ali, pode ser simplesmente pelo fato de que ele ainda não tinha conseguido despertar a fruta dele, né? Ou então pode ser que o plano dele fosse simplesmente só pegar o Ace e entregar ali para a Marinha para ele ir escalonando, né? Se tornar Shichibukai para depois se tornar
Yonkou, né? Esse pode ser o motivo dele não ter pego a Mera no Mi quando ele se chocou ali com o Ace. Bom, voltando, né, ao capítulo. Bom, a todo momento o Barba Negra diz ali que ele não sabia de determinada habilidade do Law e também dos Piratas Hearts. Ele sempre tá repetindo ali que ninguém disse que eles tinham essa habilidade, ninguém disse que eles poderiam fazer isso, né? E a gente já percebe então que o Barba Negra pode estar recebendo informações de alguém sobre as habilidades, sobre os poderes do Law e de outros personagens, né? E a gente, lógico, que já suspeita do Caribou, que é aquela pessoa ali que viajou o novo mundo inteiro escondido ali no navio do Luffy, no navio do Chapéu de Palha, né? E que o Law também estava neste navio. A partir de Punk Hazard, o Law também estava junto ali com o Chapéu de Palha, né? Então, as tripulações, elas se atacam, né? E os Pirata Hearts dizem que os piratas do Barba Negra não têm chance nenhuma contra eles num ataque marítimo. E que a única coisa que eles precisam fazer é afundar o navio do inimigo. A gente vê ali o Albur indo atacar o Law, né? Mas o capitão é defendido pelo Jean Bart. O Law então usa o Rune Shock Wily no Barba Negra, né? E consegue fragilizar o Yonkou. O Law então pergunta se todos os oficiais ali da tripulação do Barba Negra possuem Akuma no Mi, né? E então percebe que todos eles possuem o mar como fraqueza. O Barba Negra logo rebate ele, dizendo que ter Akuma no Mi traz mais benefício do que malefício, né? Do que pontos fracos, né? Os companheiros ali do Law conseguem atacar o Chabres de Shebeck, né? O navio do Barba Negra, né? E o bando ali da tripulação do Barba Negra fica até surpreso pelos companheiros ali do Law serem fortes ali no mar. Dentro do navio do Barba Negra, a gente vê ali a Pudim e um dos tripulantes se vangloriando com o fato de que os piratas Heart vão perder logo. Apesar de eles estarem atacando bastante, eles, os piratas do Barba Negra, possuem o almirante do lado deles e que o Aokiji é o mais forte ali. A Pudim então diz, né, que a Big Mom, se estivesse viva, ela iria fazer com que os tripulantes engolissem as próprias palavras. Então a gente já tem ali, será um indício de que a Big Mom realmente morreu? Será que a Yonkou foi de vez para outra vida? O tripulante então diz que a pessoa com quem eles estão lutando é aquela que derrotou a Big Mom. Ele ainda acrescenta que novas eras são feitas quando velhas lendas são derrubadas. Bom, apesar de Law ter sido ali uma das pessoas responsáveis pela morte da Big Mom, né? Eu acredito ainda assim que seria interessante ver a Pudim junto ali dos Piratas Coração. Finalizando essa parte, a gente vê ali que o Law e o Barba Negra estão se atacando, né? E quem será que vai ganhar essa batalha? Eu acho que provavelmente vai ser o Barba Negra que vai ganhar essa batalha, mas o Law está muito forte, ele está bastante habilidoso e ele é muito bom estrategista. Talvez ele veja ali que não vai dar para tancar o Barba Negra e dá algum jeito ali de fugir, dá algum jeito ali de escapar junto com as cópias dos Poneglyph do Barba Negra e junto com a Pudim. Ou então talvez o Law junte ali com o Kobe na Ilha dos Piratas e será mais uma isca para atrair o Luffy para ali a Ilha do Barba Negra. Ali no quartel-general da Marinha, o Akainu recebe a notícia de que o Law e o Barba Negra entraram em contato na Ilha Winner, né? E o Akainu, ele diz que eles vão ter que esperar mais uma vez até o fim da batalha, né? E ele ainda refuta que ser almirante de frota é frustrante. Então a gente volta ali para Igihide, na Ilha do Futuro, e a gente percebe que o Kuma parou de atacar o grupo do Luffy porque a Bonnie, ela disfarçou o Jinbe de criança e o Luffy, o Chopper e ela mesma de velhinhos.
O Luffy então diz pra Bonnie que entende como ela está se sentindo, né? Mas que eles precisam acabar com o Kuma, né? Chutar a bunda dele. E que apesar de ele se parecer bastante com o Kuma, aquele ali não é o pai da Supernova. O Chopper então manda o Luffy ter empatia, né? E pede desculpas a Bonnie, justificando que no passado eles tiveram péssimos momentos com o pacifista. O Jinbe então diz algumas coisas que ele sabe sobre Kuma, o rei malvado. Ele então diz que o pai de Bonnie havia sido o rei tirano do reino de Sobe, antes de ser deposto pela população e ser forçado a se tornar um pirata. O Jinbe continua dizendo que o Kuma foi membro do exército revolucionário, mas que ele foi capturado pela marinha e condenado à prisão perpétua. Mas o Vegapunk se interessou pela força física de Kuma e a ele foi dada a oportunidade de navegar pelos mares novamente como um membro dos Shichibukais, sob a condição de se tornar uma cobaia para modificações corporais e clonagem. A Bonnie então diz que entende a decisão do pai de se tornar um membro dos Shichibukais e também de ajudar o governo a desenvolver soldados clonados. Mas ela então se pergunta por que alguém escolheria por conta própria se tornar um ciborgue sem mente, pois qualquer um consegue perceber que ser um humano modificado é pior do que uma sentença de morte. O Jinbe então concorda com Bonnie e se pergunta quantos crimes Kuma, o tirano, cometeu para lhe concederem prisão perpétua. Bom, provavelmente ele cometeu algum crime parecido com o da Robin, que é basicamente existir ali no mundo de One Piece, ou ser uma pessoa ali que represente uma ameaça ali para o governo mundial. Provavelmente é um crime nesse naipe aí, igual o crime que a Robin cometeu. A Bonnie rebate o Jinbe, dizendo que o pai não era um tirano, né? E que ele odiava o governo mundial. Ela então acredita que o governo mundial deve ter forçado o Kuma a se tornar um experimento. A gente vê ali o Luffy de cantinho, encantado demais pelo fato de que encontrou um sabre de luz, né? A Bonnie diz que o seu pai sempre dizia que ele pertencia a uma raça especial, mas que para ela ser diferente não deveria ser justificativa do governo mundial para torná-lo um experimento. O Luffy concorda com a garota, né? E o Chopper ainda está processando ali a informação de que o Kuma pertence a uma raça especial. Bom, então a gente vai ali para o grupo do Sunny, né? Bom, então a gente vê que aquele robozão que salvou os Mugiwaras, né, está voando com o chapéu de palha ali e o Frank ele percebe que eles estão em uma cidade futurística. A Lilith confirma que eles estão na ilha onde o futuro é criado, ou seja, ali é Iggy, a ilha do futuro. Acima dela está Lab Phase e abaixo está Fabrio Phase, né? Onde os trabalhadores e os pesquisadores ficam. E é ali na Fabrio Phase que está o grupo do Luffy. A Nami, o Sanji, o Usopp, o Frank e a Robin seguem a Lilith, mas o Zoro e o Brook ficam ali no navio para proteger o Sunny e o Zoro ainda diz que ele não confia na Lilith. O Usopp então percebe que o chão ali é de Ilha do Céu e ele fica totalmente nostálgico e o Frank diz que é a primeira vez que ele pisa em uma. A Lilith então diz, né, que como eles conseguem controlar a atmosfera, eles então conseguem recriar as nuvens da ilha e as nuvens de mar das ilhas do céu. Na entrada para o laboratório, a Lilith diz que todos precisam colocar roupas apropriadas, né? Todo mundo troca então de roupa e eles ficam maravilhados com as roupas futuristas. O Sanji, como sempre, está dizendo que a Nami e a Robin estão lindas, né, com as roupas
E o Usopp diz que a Robin está parecendo durona com aquele traje futurista. A gente vê então o Shaka conversando por Dendemushi com o Dragon, lamentando, dizendo que o problema de você ser um gênio é que você consegue enxergar o futuro e, portanto, ele consegue perceber que a morte dele está próxima. Então, o cientista diz que ele só queria que o Dragon soubesse disso. E a gente se pergunta, será que ele queria apenas que o Dragon soubesse que ele vai morrer em breve, ou então tem alguma outra informação que o Dragon precisava saber? O Dragon então manda o Shaka parar de brincar com isso, né? E a gente se pergunta qual que é a relação de Shaka com o Dragon. Já pensou se o Shaka é uma mulher e talvez esse clone aí do Vegapunk seja, na verdade, a mãe do Luffy? Acho que não, né? Mas tudo pode acontecer em One Piece. E este foi o capítulo 1064 de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram dele, já se inscrevam aqui neste canal. Curtam esse vídeo, comentem nele. Compartilhem ele com seus amigos para que o meu canal possa crescer cada vez mais. Já aviso vocês que o meu canal não é só de One Piece, eu também falo sobre livros, filmes, séries e animes, então fiquem à vontade aí para conferir outros vídeos do meu canal. Então, até mais!